Olá, mulherada! Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para que você fique por dentro de tudo que está acontecendo aqui, neste lugar de muita cura, muita restauração e muita presença de Deus. E hoje está comigo uma mulher fantástica. Ela não é uma conexão, ela é uma mulher de alianças. Eu conheci essa mulher num momento muito delicado da minha vida. Eu estava mudando de cidade, vindo aqui para Itajaí, e ela me recebeu de braços abertos. E quando eu vi ela cantando, eu disse: meu Deus, que voz linda! E ali eu já me conectei e Deus fez uma amizade tão linda entre nossos cônjuges, entre nós, entre a nossa família. E hoje ela está aqui para contar o testemunho dela, que é tão lindo, e é a Dai. Dai, seja muito bem-vinda. Obrigada! Obrigada pelo convite, de ter aceitado o meu convite, né? Eu que agradeço por essa oportunidade. Que coisa linda que você falou. Ai, Nossa, Jesus! amei. Mas é isso aí mesmo. Quando eu te vi, meu Deus, já vi Jesus na tua vida. Amém. E quando eu te vi cantando, eu disse: essa é do Rei Teté, essa É do fogo. é do fogo. A voz muito linda também, a presença de Deus muito real. Amém. E ali Deus nos conectou, né? É Deus que faz isso. Ele não conecta pessoas, né? Ele une propósitos. Une propósitos, é isso aí. Que legal. E quem é a Dai? Conta pra essa mulherada. Quem é a Dai? Quem é a Dai? A Dai é casada com César, mãe do Davi César, filha de Deus, né? Comunicativa, professora e que ama louvar o Senhor. Essa é uma das coisas da Dai. É verdade. E um coração gigante, uma mulher fantástica. E como é que tu conheceu Jesus? Conta assim, como é que tu conheceu, te apaixonou por esse Deus? Eu tinha 1 ano e 6 meses quando a minha mãe conheceu Jesus. E eu cresci na igreja, né? Eu ia com ela, aquela coisa toda. Mas assim, conhecer Jesus, ter um encontro com Jesus foi na adolescência. A gente tinha aquele encontro de adolescentes na igreja com as irmãs e foi ali que Deus foi trabalhando na gente, forjando, sabe? E foi muito, muito maravilhoso. E na época tinha coisas que a gente não entendia. E aí hoje eu entendo porque Deus mandou aquela irmã lá da capital de São Paulo, pro litoral, para cuidar de um grupo de adolescentes. E Deus usou uma pessoa para falar com essa irmã e falou: você vai para um lugar para poder cuidar das minhas ovelhas. E ela abraçou a gente de uma forma que parecia a nossa mãe, sabe? Ela, junto com outras irmãs, e cuidaram da gente, tinha um cuidado, levava a gente para retiro, fazia eventos para que a gente pudesse estar todo mundo junto ali, unido, sabe? E eu sou muito grata, primeiramente a Deus, depois a ela. E Deus foi nos capacitando, nos usando, mostrando coisas pra gente, mostrando quem Ele era, né? Como Deus. E a gente foi descobrindo. E foi isso. E até hoje eu continuo descobrindo Deus. Até hoje. Sempre, né? Sempre. Processo de melhoramento, sempre Sim. evoluindo. Sim. Não acaba, né? Não acaba. E cada vez que eu descubro Deus, né? Jesus, a gente fica mais encantada. A gente fala: ai, eu não descobri tudo ainda. Ai, que legal que descobri isso. Que maravilhoso. E eu falo assim, né, pro Senhor: Senhor, como o Senhor tem uma paciência comigo. O Senhor tem uma paciência, sabe? Porque as coisas que eu fiz... não foi nada, mas coisas que eu fiz, assim... E mesmo assim, o Senhor não desistiu de mim. O Senhor poderia ter desistido, mas não desistiu de mim. Obrigada por não ter desistido, sabe? Sabe aquela passagem que fala assim: muitos são chamados e poucos são escolhidos? A gente estava estudando assim e a gente viu que a origem muitos são chamados e poucos o escolhem. Então, na verdade, Deus, ele chamou a todos nós, né? Ele ama a todos nós e ele morreu por todos nós. A diferença é se nós escolhemos a ele ou não. Isso mesmo. Ele tá para todos, né? Mas quem é que quer, né? Viver com ele, estar com ele. Não é todo mundo. Porque não é fácil. É fácil
mas não é. Não sei se dá pra entender. Tá. Você pode se achegar, mas muitas vezes não parece tão atrativo. Porque você tem que cavucar, buscar o tesouro, sabe? Aquela coisa que a gente fala pro Senhor, Senhor, me revela os seus mistérios. Ele fala, então tá bom, busca. Porque quando você vai atrás de um tesouro, você tem que procurar. Sim. Ele não vem de mão beijada, né? Então tá ali, através da palavra, através da oração, através do secreto. É assim que ele vai se manifestar. E nem todo mundo quer isso. Porque hoje a gente tá no mundo do imediato, do pronto, né? Do pronto. Ah, tem uma fórmula. Ah, mas tem que pagar esse preço? Ah, não. Pagar esse preço aí... Não. Me dá uma fórmula. Tem algo mais fácil? Né? As pessoas, elas não querem se submeter. Que não é se submeter. A gente fala assim, mas não é. Sim, porque sim, é um mas prazer, é aceitar né? os processos, né? Isso. Esses dias eu estava conversando com os meus sogros, eu falei para eles assim, hoje em dia as pessoas elas já querem chegar lá, elas não querem passar pelo processo de degrau em degrau, né? Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, não, eu já quero chegar lá. E muitas vezes a gente olha o resultado das pessoas, não imagina tudo que elas trilharam para estar até ali, né? Sim. Então, Meu Deus do céu! não é fácil. O tanto de coisa que a gente passa no decorrer dos anos, né? As pessoas veem a gente assim muitas vezes sorrindo. Lógico que a gente tá muitas vezes numa fase boa, não dá pra estar só lá embaixo, né? São os Sim, altos e baixos, uma sim. roda gigante. Mas e os momentos de luta, de dificuldade, de desafio, de choro, de tristeza, de muitas vezes não se sentir um nada? E Deus tá gritando de você, você é tudo, você é maravilhosa, você é querida, você é amada, acredite. Eu tô falando isso pra você, acredite, pelo amor de Deus, né? Então, as pessoas, todos, né? Ou a grande maioria estão muito carentes, sabe? E vão buscar muitas vezes a solução, o socorro nos lugares errados. Ou às vezes está até no lugar certo com a motivação errada. O Senhor está ali gritando, sabe? Falando, filho, eu tô aqui, me busca, né? Porque quem me busca vai me achar. Então eu tô aqui. E muitas vezes a gente está com outros pensamentos, com outras intenções, às vezes pensando em conexões que não é de Deus. Sim. Né? E Deus, ele é tão simples. Deus é tão simples. Ele te conecta quando você vai pro secreto. Quando você vai buscá-lo lá, quietinha. Quando você se esconde, ele te mostra. Você não precisa querer se mostrar, porque ele te mostra. Esse Deus é lindo, né? É lindo. Esse Deus é maravilhoso. Ô, Dai, como é que começou, assim, a tua paixão pela música? Tu sempre teve esse dom, assim, de cantar? Porque não vem dizer que tu não canta, porque tu canta muito. Jesus. Eu amo a tua voz. Eu vou fazer uma brincadeira, mas não posso, gente, não tô autorizada. Vai fazer brincadeira? Eu ia fazer. Ai, meu Deus. Mas não tô autorizada. É pra outro cantar? momento. Aí a gente canta. Tá, outro momento eu faço. Como te chamam, né? De brincadeira. Ah, Não, agora não dá. Eu não posso, gente. Isso aqui tem coisas que a gente só, né? A gente Tu só lembrou faz no disso? secreto, entendeu? Você Fora lembrou? das câmeras. Lembrei. eu não acredito. Lembrei. E assim, ó, tu sempre teve esse dom? Tu acha que foi um dom genuíno de Deus? Ou tu acredita que tu buscou esse conhecimento assim? Como é que tu vê isso com a música? É engraçado, né? Que eu era adolescente e lá na igreja a minha tia, ela era regente. E ela era regente dos adolescentes. E ela, do nada, assim, chegou. Eu cantava com todo mundo junto, sabe? Coral. E ela chegou e falou assim, você vai solar uma música pra mim. Eu falei, eu? Ela vai, é fácil. Eu te ajudo, vou te ensinar, a gente vai ensaiar, não se preocupa. Eu lembro até hoje, é uma música da Voz da Verdade, Saudades. E eu falei, meu Deus do céu, eu tinha 12 anos. E aí eu solei. E desde então, eu nunca mais parei. E eu fui... Então, assim, foi minha tia que me descobriu. A gente cantava e tal, né? Mas minha tia que me descobriu. Então, eu sou grata, minha tia, né? Por isso. E desde então... E aí, o que acontece? Eu comecei a solava, né, para os conjuntos, que tinha um conjunto dos adolescentes, conjunto dos jovens, né, na igreja que eu frequentava. E o César era da mesma igreja que eu.
E eu fui regente do César. Olha! Eu fui regente do César por um tempo, né? E o César nem imaginava que ia, né, também cantar essas coisas. Minha mãe colocou ele também para solar, que minha mãe era regente das crianças, colocou ele para solar uma música junto com a prima dele, e aí ele foi se descobrindo também. E foi assim que Deus foi fazendo. E algumas coisas eu procuro também, eu busco, pergunto pro César, o César me explica, ou no YouTube, ouvindo as músicas, e a gente vai aprendendo, ouvindo um vídeo ali, vai, né, pegando conhecimento. E foi assim, e tem sido assim até hoje. Mas Não, porque o Davi tem quanto? 9? 9. Agora? O Davi também já canta, eu fico impressionada, né? Já faz segunda voz, já canta. Eu digo, gente, isso aí é dom, não adianta. Eu já tentei fazer parte do Ministério de Louvor quando eu era jovem, bem jovem, assim, não, eu sou muito jovem hoje, né? Mas quando eu era mais jovem. E não deu certo, porque assim, ó, eu acho que a pessoa tem que ter é genuíno, sabe? Sabe aquela pessoa assim que abre a boca e ela sai cantando assim? Olha o Davi, gente. Não é o meu chamado, não. Então, eu descobri, né? Assim, a minha tia me descobriu. O Davi veio assim, eu acho que já nasceu com ele, né? Porque de ouvir também a gente cantando. Sim, ouvindo, mãe e pai, sim, né? Os dois cantando. ouvindo E em música em casa. né? E vendo a gente fazer segunda voz, tal. E o Davi tá aí. Ô, Dai, tu carrega algo além de música, assim, de adoração, né? Acho que essa parte bastante, assim, de cura de alma, eu acho que tu carrega bastante, assim, até pelas canções que tu escolhe, eu vejo, assim, que é um dom genuíno de Deus pra tua vida, é um chamado de Deus pra tua vida. Não sei se tu consegue enxergar assim, porque às vezes a gente não se enxerga como os outros nos veem, né? E talvez tu não consiga te enxergar dessa forma. Mas desde a primeira vez, assim, que eu te vi, eu sempre te achei uma mulher muito humilde, assim, sabe? E muito cheia da presença de Deus. E que tu carrega uma porção de cura. É assim que eu te vejo, sabe? Quando tu ministra, assim, eu vejo esse dom muito claro de Deus. E, além disso, tu carrega algo muito forte que é a família. Que a gente já conversou muito sobre isso, e diz assim, meu Deus, Dai, tu tem que trabalhar nisso também, além de tu tá servindo ali, né, com o Ministério de Louvor, que é genuíno, a gente vê que tu e o Cezinha não tem como, né, vocês dois juntos são perfeita forma, realmente, né, um casal perfeito que Deus uniu, vocês são um só mesmo, e cantando junto a gente vê isso, que vocês têm conexão, vocês têm harmonia, vocês têm cumplicidade, entrega genuína dos dois juntos, é muito lindo de ver. Mas também tu carrega algo tão forte com a família, assim, né? Com o Davi, quer conhecer um pai e uma mãe, olha pro filho, né? Porque olha pro filho e vê, principalmente sendo criança, né? O comportamento do filho, como se comporta. E o Davi é um exemplo de criança. A gente, quando tá com ele, é sempre uma educação, um carinho. E mesmo sendo um menino, que às vezes o menino é mais agitado, o Davi realmente ele é um exemplo de criança. E eu sei que tu sempre compartilhou nas nossas rodas de conversa o teu posicionamento com isso. Como que tu enxerga isso, assim? A parte da cura. Pode começar pela Calma cura, aí, vamos lá. depois tá. Vai me Tá, lembrando, vou te porque lembrar. é muita informação. Sobre a cura, né? Eu não sei se você escolhe as músicas direcionadas para isso. Eu escolho assim conforme eu vou sentindo. Eu sinto. Aí eu até falo pro César, é essa música. E eu canto com a minha alma, de todo o meu coração. E você não é a primeira pessoa que fala sobre cura, né? Eu vejo bem claro isso em ti. Sobre cura. Então, é só confirmação. Coisas que você está falando aqui é como se Deus tivesse, sabe? Saltando assim, sabe? Só está confirmando. Que é bom ouvir isso. É bom. É Deus fazendo a gente lembrar das promessas dele. Teve um dia que eu estava ministrando e uma amiga minha foi para a igreja doente. Ela foi doente, ela foi sem poder. Tava muito doente, né? E ela foi. E na hora que eu estava ministrando, de longe assim, ela deu um salto, levantou a mão. E aí eu olhei, deu pra ver, mas amém, tá sentindo o poder de Deus ali, né, tal. Depois ela me procurou e falou que ela tava com muita dor e naquela hora a dor tinha passado. Então isso se confirma.
né? Você e outras pessoas, ela me contando isso, então só confirma. Então, eu quero louvar mesmo, sabe? E não quero parar de louvar, porque para dizer o quanto Deus é bom, o quanto que Ele pode fazer maravilhas, e o quanto que Ele cura. Se for preciso curar, Ele vai curar. Se for preciso restaurar, Ele vai restaurar. E que Ele usa a minha vida para isso. E eu acho que é isso que Ele tem feito, né? Coisa mais linda. Então, confirma. O que você falou aí agora, A confirma. disponibilidade, né, Dai? A se entregar sem reservas, né? Vocês são um exemplo disso, né? Vocês estão sempre disponíveis para o reino de Deus. E isso é muito lindo, assim. O tempo que a gente caminhou juntos, assim, com o ministério, eu aprendi muito com vocês. Aprendi muito, assim, de realmente não esperar nada em troca. Por isso que eu disse que tu não é uma mulher de conexão, tu é uma mulher aliançada, porque tu não espera nada em troca. Vocês se entregam de verdade. E é lindo ver a dom genuíno de Deus e a presença real de Deus por essa entrega, sabe? Porque às vezes a gente quer muito receber, mas a gente não quer entregar. Eu quero muito receber do outro, mas eu não quero entregar nada de mim. E, na verdade, o grande presente que Jesus nos deixou foi a entrega. Porque Ele se entregou por nós na cruz. Por amor, Ele se entregou. Verdade. Então, é tão gostoso quando a gente se entrega, porque é aquele sentimento que... Como tu vai ficar tão feliz de uma pessoa ser curada? É porque tu te entregou para que ela pudesse ser curada. Se não existisse a tua entrega, talvez aquela cura não teria existido, né? E é engraçado porque a gente, às vezes, a gente quer estar curada para curar. Só que a gente muitas vezes está no processo. Deus está nos curando. E a gente fala assim, Deus, eu não sou capaz. Não, justo eu. Ele fala, é você que eu quero. Porque você está vivendo isso. Ainda tem muitas mazelas dentro de mim que Deus está tirando, está limpando, está curando. Eu estou passando por um processo sensacional de uma aventura com Deus, de cura, de transformação, de descobertas, que eu falo, Deus, o Senhor é top, é sensacional. Então é esse processo que a gente precisa passar, sabe? E então Deus usa muitas vezes as nossas feridas para curar outras pessoas, para falar, olha, eu passei por isso também, tá? Você não tá sozinha, não. Ih, já passei por isso. Doeu também. Oh, mas você vai conseguir. É isso. Porque se eu me mostrar totalmente perfeita, o que vai acontecer com as outras pessoas? Sabes que eu compartilhei, a gente fez a última oficina, eu compartilhei sobre exatamente isso, né? Conexão e aliança. E agora tu falou uma coisa que me veio na hora, assim, o Espírito Santo me trouxe sobre a mulher samaritana, né? Porque era totalmente inviável que Jesus falasse com ela. Porque judeu não falava, né, com aquele povo, e ela, por ser mulher, então tinha aquele repúdio. E eu meditando nessa palavra, o Espírito Santo me trazendo, eu fiquei pensando assim, ó, que ali Jesus fala com ela, que ela perguntou se ela era casada, traga o seu marido, ela disse que não, Jesus, sim, né? Você não teve um, você teve 5. Sim. Então, tipo, aquela mulher totalmente, toda errada, vamos se dizer assim, né? Ele deu atenção para ela, disse que se ela bebesse da água dele, nunca mais ela teria sede. E ela foi a primeira pessoa que ele disse, eu sou o Messias. E todo mundo, quando chegou os discípulos, todos aqueles discípulos e todas aquelas pessoas olharam, como que o mestre está falando com essa mulher? Meu Deus, como assim? Mas aquela mulher saiu dali e contou para toda a cidade que o Messias, que o mestre estava ali. E ela trouxe toda aquela cidade para falar com ele. Ela era perfeita? Não, ela não era nem casada. Mas todo mundo olhava para ela como uma pessoa toda errada, como uma mulher pecadora, como uma mulher de 5 alianças. Mas Jesus olhou para ela como uma evangelista. Ele olhou para ela com os olhos de amor. Ele olhou para ela com os olhos de compaixão. E ele viu nela uma grande evangelista, que trouxe a cidade inteira. Ele foi para a pessoa certa. Então, às vezes, a gente... E ele me ensina muito nessa passagem, que ele me diz assim, filha, não olha para as mazelas das pessoas. Não olha para as coisas ruins que elas têm, que elas fizeram ou que elas passaram.
mas tenha compaixão, ama elas acima de tudo. Porque, Dai, se alguém não tem nenhum problema, essa pessoa não vai mais estar aqui na Terra. Porque a gente está no processo de melhoramento todos os dias para que a gente tenha vida eterna. Nós estamos aqui para passarmos pelos processos para nós termos a vida eterna. Sim. Então, se nós não aceitamos os processos de Deus, a gente não evolui. E eu escutei uma frase que nunca mais eu vou me esquecer: desconfie de quem não manque. De quem não sofre, né? Porque nas redes sociais tudo é maravilhoso, mas todo mundo tem os seus dias maus. E uma coisa que Deus me ensinou nesse tempo, nesses processos todos que eu tô vivendo, que tu sabes, é que a árvore frutífera, ela também passa pela tempestade. Sim. Então, os dias maus, eles nos habilitam a avançar mais. Eles nos capacitam para fazer isso que você disse. Eu já passei por isso. E não significa que muitas mulheres, elas estão paralisadas porque elas estão esperando a perfeição. Porque tem muitos discípulos de Jesus falando, ela é uma samaritana, ela está na quinta aliança, ela não pode ser usada por Deus. Mas, na verdade, quando a gente encontra ele, a gente toma daquela água e nunca mais a gente sente sede. Nunca mais. E ele transforma a nossa vida de uma forma extraordinária, entende? Então, a gente tem que ir como a gente está mesmo e tem que se disponibilizar. Porque Deus, ele usa quem ele quer, da forma que ele quer. E quem somos nós? Quem eram aqueles discípulos para dizer para o Messias que ele não poderia falar com aquela mulher? Queres homem mais perfeito do que aquele? Ele falou, eu vim para os doentes. Então, se você está doente, você precisa demonstrar que você está doente. Quando uma pessoa está doente, dá para perceber na fisionomia dela o olhar caído, né? Então, você tem que demonstrar, senão não tem como. Agora, se você disfarça, como fazer a cura? Ele sentou na mesa, né? Cobrador de impostos, prostituta. Esse é o seu senhor, é seu mestre, que senta, né, com prostituta, com cobrador de impostos. É esse? Eu vou sentar com quem me quer, quem tá com sede de mim. Esses, né? Eu quero esses comigo. Quem não quer nada comigo, eu não quero nada com ele, né? Então, é a cura, né? Então, a gente estava falando, né, das mulheres, da cura. Então, assim, eu passei por vários processos e continuo passando por vários processos. Nós, né, estamos num processo de desenvolvimento, né, até chegar a Cristo. E é isso aí. Mas enquanto isso, vai parar? Não podemos parar. A gente tem que encorajar. Fala, Cristo está com você. Não desiste. É assim mesmo, faz parte, isso vai acontecer, mas o Senhor está contigo, Ele vai te ajudar, Ele está do seu lado, Ele não vai te desamparar. É assim que a gente cura. Ou através do louvor também. Ai, o louvor eu amo. Com as palavras do louvor. Né? E eu fico muito feliz. Falo, Senhor, usa-me. Na escola onde eu dou aula, né, também, eu falo, Senhor, usa-me. De alguma forma, mesmo que não saia nada da minha boca, mesmo que não saia nada, mas que o meu testemunho, que eu possa ser luz, sabe? E assim a gente vai indo. É no simples que Deus usa. Ele não precisa de muita coisa, não. A palavra dele é simples. É simples. É a gente que complica. Não é? E ele tá aí, pra quem quer. Agora eu vou falar do Davi. Fala do Davi, né? fala. Você falou do Davi. O Davi é um presente de Deus para nossa vida. É um presente. O Davi veio. Eu sei que os filhos vêm para nos ensinar, para nos moldar, mas o Davi veio para me moldar literalmente. Literalmente. O Davi já foi usado várias vezes por Deus para falar comigo, para me consolar, sem saber. Então, assim, o Davi é um menino muito abençoado por Deus e a gente ora por ele, a gente ministra na vida dele, a gente abençoa o Davi, porque filhos são heranças de Deus, são como flechas, né?
Então, muitas vezes as pessoas falam assim, que legado que a gente tá falando de legado, né? Que legado que você pretende, né, deixar pro teu filho. Eu quero que ele, quando lembrar de mim, lembre de uma mãe que sempre buscou o Senhor, sabe? Que quando ele lembrar de oração, ele vai falar assim, eu vou orar, porque eu vi a minha mãe ir pro quarto orar. Eu vou amar a Deus como a minha mãe amava. Eu falei para ele, né, a minha Bíblia, a mensagem, que inclusive foi você que me apresentou essa Bíblia, muito obrigada. E ela é toda rabiscada, pintada, e eu peço para ele fazer alguns desenhos para mim, né? Eu falo, desenha aqui para mamãe, faz um desenho tal, de acordo ali, né, com a passagem. E porque eu tenho vontade de deixar essa Bíblia para ele, sabe? Eu falo, filho, não vá só para a igreja. Ame o Senhor de todo o seu coração. Porque o dia que o templo faltar, porque o templo pode cair, pode quebrar, pode faltar. Podem proibir a gente de adorar o Senhor. Mas a palavra vai estar aqui, ó. Entendeu? Então eu falo pra ele, filho, ame o Senhor. Porque tem gente que fala assim, né? Vai pra igreja, tem que ir pra igreja. Ame o Senhor, porque se você amar o Senhor, você vai fazer tudo levemente. Ir pra igreja vai ser leve, porque você vai estar indo pra adorar o Senhor. Mas começa em casa, né? E é o teu exemplo, né, Dai? É o exemplo de vocês, né? É o exemplo de vocês. E né? aí, a gente... É isso que a gente tenta passar. Não somos perfeitos. Lógico que não. Cheio de falhas. E assim, a gente fala que a gente só vai saber se deu certo no final. Porque a gente fica, tá no processo, a gente acha que, né, nós achamos que estamos fazendo a coisa certa. É isso, né? Mas erra. Meus pais erraram. Eu errei, eu continuo errando. Normal, mas a gente erra porque ama. Porque a gente quer o melhor para os nossos filhos. Então, eu falo que o Davi é um presente, porque você sabe que em 2018 eu tive um aborto, né? E Deus sabe todas as coisas, né? Deus sabe o que faz, né? E Deus não dá resposta para tudo. E tá tudo bem. E eu vi esses dias falando, né, que você fica pedindo coisa para Deus e usando o Antigo Testamento. Porque o Senhor deu para Ana. O Senhor tem que me dar também. Como o Senhor fez com Ana, o Senhor tem que fazer comigo. Ele pode fazer. Mas há fases. Ele precisou fazer naquele momento, porque ia nascer um profeta que ia ungir tanto o rei Saul quanto o rei Davi. Tem que ter propósito. E não só por capricho, porque eu quero. E a gente tem que aceitar isso. Tem que ser natural. Não, o pai falou que não. E às vezes o não dele é um sim pra gente. Lá na frente. Aí a gente vai entender. Aí agora a gente não entende nada. Mas por quê? Porque eu me perguntei por 4 anos. Senhor, por quê? Na família, assim, que eu conheço, nunca teve caso de aborto. E quando a gente escutava, a gente falava assim, ai, tadinha dela, ficava com dó. Tadinha dela, perdeu, né? Ai. E agora? Eu que tô vivendo isso, que vivi isso. E eu perguntei várias vezes pra Deus, por quê? Por que eu? Tava tudo tão certinho, tudo do jeitinho que eu planejei. Com 30 anos o Davi, com 35 o outro, e foi certinho, viu? Foi certinho. Por quê que eu perdi? Não teve respostas. Teve consolo. Eu senti o abraço dele. Filho, nem sempre você... Filha, né? Nem sempre você vai ficar ouvindo sim. Eu vou te dar tudo. Se eu não permitir, ou se eu não te dei aquilo que você tanto queria... Acredite que é pro seu bem também. Como eu também posso te dar. E amá-lo, independente se ele vai dar ou não. Eu te amo, Senhor. Eu tive que aprender isso.
Porque se ele não me dava o que eu queria, eu tô em pecado. Eu tô em pecado. Ah, se o Senhor não me deu, eu tô em pecado. E não. Por que que o não é porque ele tá bravo comigo? Muitas vezes a gente fala não pros nossos filhos e a gente não tá brava com eles. Estamos? Não. Simplesmente porque a gente analisa a situação e fala, não, melhor não. Por amor, né? Por amor. Então Deus faz assim. E demorou pra entender. Por isso que eu falei, Deus tem muita paciência. Ele tem, né? Ele é longânimo, né? Dai, mas tu consegue enxergar assim que os nãos de Deus é para que a gente possa amar ele pelo que ele é e não pelo que ele faz? Totalmente, né? Porque tu sabes que nesses últimos tempos assim da minha vida, a minha oração, eu tenho dito para Deus assim, eu não quero te amar pelo que tu podes me dar. Eu quero te amar pelo que tu és. Eu não quero te amar porque tu és o dono do ouro da prata, porque tu és o Deus que pode todas as coisas. Eu não quero te amar porque tu pode me dar tudo que eu quiser, porque tu pode me dar a prosperidade que tanto o mundo lá fora fala. Tu pode dar dinheiro e dar bens e dar coisas. Eu quero te amar porque tu já me deu a melhor coisa da minha vida, que é ter vida e vida eterna. Diz, né, que nós já temos tudo. Tudo que a gente precisa, a gente já tem. Deus já nos deu tudo que a gente precisa. Você sabe o que é isso? Então a gente já tem o suficiente para viver. É que a gente fica assim, não, mas tá bom, mas isso aqui também, mas isso aqui, mas isso aqui, né? Ele já deu tudo. Um dia, eu tava me lembrando agora, né? Um dia eu falando com o Senhor, assim, eu gosto muito de escrever, e tenho os meus cadernos, até não tá nenhum caderno aqui, mas eu sempre ando com os meus cadernos, eu gosto muito de escrever, e as coisas que Deus vai me falando, as profecias que Deus me entrega, as palavras que Deus revela a mim, às vezes as minhas orações nas madrugadas, o Espírito Santo me traz algo e eu anoto. E eu me lembro que um dia eu perguntei assim, Deus, acho que faz uns 4 anos isso, não sei quanto tempo faz, mas mais ou menos isso. Deus, como que o Senhor me vê assim, né? Como que o Senhor me vê hoje? Fiz aquela pergunta assim, anotei. E aí fiquei assim, esperando o Espírito Santo me responder. Às vezes as pessoas falam assim, Tati, mas como que Deus fala contigo? Como é que é isso? Como que Deus fala? Gente, vem na cabeça, vem no coração. Vem aquele... Eu escutei do Luciano Subirá uma ministração faz dias que eu achei muito legal. Ele fala, vem como um testemunho na tua cabeça. E aí tu sabe que é o Espírito Santo, porque tu não pensaria aquilo. Sim. Da tua humanidade, tu não pensaria aquilo. Você se assusta até com o que você Então, pensou ali na tu hora, que não sabe veio que é Deus que colocou de na tua você, mente, né? não é a alma, não é o teu coração. É o Espírito de Deus que sopra mesmo. E aí, bem na hora, assim, o Espírito Santo falou assim pra mim, na minha mente, uma filha mimada. Daí, quando eu escrevi aquilo, uma filha mimada, eu falei assim, eu não acredito, é assim que o senhor me vê? Uma filha mimada? Eu jamais escreveria aquilo, que eu sou uma filha mimada. A minha carne ia dizer assim, eu sou uma filha amada. Querida. Amada, querida, especial, original. Não, Deus me disse, mimada. E eu falei, Deus, por que o senhor está falando isso para mim? E Deus, ele fala com a gente de uma forma que a gente vai entender. Sim. Tem pessoas que falam assim, mas eu só acredito se Deus falou, se trouxer a Bíblia, o versículo. Mas, gente, se eu não conheço aquele versículo na Bíblia, se eu não me lembro daquela passagem, Deus vai falar comigo de outra forma, mas ele vai falar. Tem coisas que é revelação. Eu acredito no profético, entende? Eu acredito na revelação de Deus. E quando Deus falou aquilo para mim, ele sabia que daquela forma eu ia entender o que ele estava querendo me dizer. Que era daquela forma. Depois eu vou te contar uma experiência da Mabi. Como Deus fala conforme a gente entende. E eu falei, como assim, Deus, uma filha mimada? Uma filha mimada que fica esperando a sobremesa. Uma filha mimada que fica esperando a sobremesa. Oi? Como assim? Porque eu gosto doce, né? Quando eu como, eu sempre penso na sobremesa. Que Deus estava me dizendo assim, tu sempre queres a sobremesa? Tu sempre queres que eu te dê algo a mais? Tá lá na frente, né? Tu já tá lá na frente. Tu sempre quer algo bom. E tu és mimada, porque tu... Entende? Sim. Eu sempre tenho que fazer algo especial pra ti, filha mimada. E eu sempre fui mimada pelos meus pais mesmo, eu sempre fui mimada pelo meu marido, sempre fui mimada pelos meus sogros, pelas minhas cunhadas, pelos meus irmãos. E aquilo me deu um choque, Dai, tão grande.
que eu escrevi embaixo assim, ó, eu tenho anotado, Deus, eu não quero mais ser mimada. Ali eu entendi que Deus estava me chamando para amar Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Ali eu entendi que mesmo que não viesse a sobremesa, mesmo que não viesse aquele momento bom, que para mim o melhor de uma refeição é o doce, mesmo que não viesse o doce, eu ia ter que amar Ele porque eu já tinha o alimento. E às vezes ele precisa dar uns puxõezinhos Com certeza. para trazer para a realidade, né? A gente fica, sabe, viajando muito, sabe? E Deus, ei, desce. Você tá querendo isso aqui? E tem gente que tá querendo só aquilo ali. Ele traz a gente para a realidade. Ele fala assim, ó, para de ficar olhando só pro seu umbigo. Olha a sua volta. Pessoas precisando. Às vezes só de uma palavra amiga, só de um abraço. E você, Deus, eu quero isso, eu quero, sabe, criança mimada. Mimada. Eu quero, porque Deus vai me dar, faz propósito. Meu Deus. Né? E Deus fala, é só viver, você já tem tudo. Eu sou suficiente para você. Eu sou suficiente para você. Se você me tem, Tem tudo. você tem tudo. Você bebe daquela água Você não sente necessidade de nada. que nunca mais tem sede. Ai, Dai, é tão lindo assim quando a gente entra pra esse lugar e assim, ó, eu vou te falar, se eu pudesse, eu saía gritando aos 4 cantos do mundo pra não ser mimada. É. Pra amar esse Deus acima de todas as coisas, assim, de verdade, sabe, genuíno? Porque é bem isso que tu falou, assim, a gente tem tudo que a gente precisa. E quando a gente se apaixona, assim, por esse Jesus, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente da minha conta bancária, independente da minha vida de sucesso, de fama, de poder, de honra, que o mundo tanto fala, que as pessoas tanto desejam, que as pessoas tanto querem, os aplausos, as multidões, as bajulações, sabe? Ele fugiu desse lugar. Ele fugia. Toda vez que a povo multidão ia, empurrava ele ia pro ele deserto. pra esse lugar. Ele já estava deixando isso como exemplo pra gente. Toda vez Ele fugia que desse que o teu coração, que você se sentir tentada, né, a querer ser alguma coisa, corre pro deserto. Que é o quarto. Corre pro secreto. E não tem como, né? Não tem como a gente ter uma vida real com Deus sem ter oração, sem ter nosso momento secreto. E eu acho que não tem como nós vivermos um verdadeiro cristianismo, assim, se nós não vivermos a renúncia. Não tem como, Dai. Porque bem como a gente estava falando aqui antes de ligar as câmeras, a gente morre mesmo. Cezinha estava falando, né? A gente morre para nós. E quando tu entra nesse lugar que tu entende que tu precisa morrer para ti, tu começa a receber tanta coisa que tu nem precisa. E essa é a realidade. Como essa mesa que eu tô tocando aqui, que é real. É assim o evangelho, a presença de Deus. E aí quem não está vivendo isso, acha loucura. Até os seus, até os mais próximos. Eles são doidos. São fanáticos. Sim, eu sou fanática por Jesus. Eu sou doida por Jesus. E aí quem não tá vivendo isso, acha loucura. Mas vai achar mesmo. Vai achar. Porque precisa beber disso, precisa viver isso. Bem, Pra poder experimentar e poder falar, é verdade, é. Mas não é todo mundo. Não é todo mundo que vai viver isso. E uma coisa assim tão linda que eu vejo que Deus faz com a gente, Deus fez muito comigo, com o Leandro, assim, né? Deus nos tirou desse lugar de ter tudo e nos colocou nesse deserto de ter o suficiente. O suficiente. E se tu perguntar pra mim assim, Tade, tu querias voltar a ter a tua vida, se perguntar pro meu marido, tu queres voltar para aquele lugar onde vocês tinham o cartão Infinity? Que vocês podiam comprar tudo que o mundo pode proporcionar? E eu não abro mão hoje de ter o meu secreto, sabe? Por mais que a multidão, às vezes o mundo, as pessoas, as situações, os problemas, eles queiram te empurrar para esse lugar de fazer as coisas do teu jeito, de dar o teu jeito, o Espírito Santo ele vem e fala, opa,
vai para o meu lugar. Porque é lá no meu lugar, o lugar que eu tenho separado para ti, o lugar que eu tenho reservado para ti, é o único lugar que tu não vai sentir sede. É o único lugar que tu não vais nunca mais sentir sede. E é verdade. Aqui que fala, é verdade, faça isso. É verdade. É que você tá com um tesouro, sabe? E você fala, é um tesouro, olha, é ouro, é diamante. E a pessoa, tá bom. Como se não acreditasse. É triste. Mas assim, o senhor já falou, né, que alguns vão entender, outros não, e faz parte. Mas graças a Deus que o Senhor se revela para aqueles que o buscam. E o buscam em espírito e em verdade. Então, basta buscar. Se você buscar, né? Ele vai te ouvir. Ele vai te atender. Ele vai revelar os seus mistérios. Para cada um. Para quem o busca. E nós estamos nessa busca aí constante, né? Muito, demais. Deus é bom demais. Deus é bom toda hora, todo dia. Não dá pra ficar. E depois que experimenta, Aham. é Eu tenho viciante, até que né? me cuidar para não ser chata com as pessoas, porque eu quero falar de Jesus, A gente né? só quer falar de Jesus o tempo todo e E as todos os clientes aqui do assuntos. salão? Todos os assuntos, aonde a gente vai. Mas é isso, é respirar Jesus, é falar de Jesus o tempo inteiro. E as pessoas, elas olham pra gente e falam: você tem algo diferente. Quem não é Já cristão, ia falar isso. você tem algo diferente. A gente estava numa festa lá na escola, as minhas alunas escreveram um bilhetinho agradecendo e colocaram: professora, a senhora carrega uma luz. Aí eu dentro de mim, eu sei qual é essa luz. É Jesus. E eu falo para o Senhor, que eu possa brilhar. O Senhor. Que Cristo possa brilhar através de mim. Eu tenho uma t-shirt, hein? É, olha que legal. Né, amor? Que Cristo possa Brilhe em brilhar. Cristo. Brilhe em Cristo. E toda vez que eu me senti tentada a querer ser mais do que Ele, porque isso é do ser humano. Mas toda vez que eu me senti tentada a querer ser igual a Ele, que eu possa correr para me esconder debaixo das asas dele, e me sentir protegida, sabe? Porque a gente é tentado a todo tempo, a fazer o que é errado, porque já nascemos no pecado. Temos liberdade de ação. Diz Lembra? Paulo, as coisas que quero fazer não faço, e as que eu não quero, acabo cometendo. Acabo cometendo. Mas é para mostrar que nós somos pó, que nós não somos nada. Somos alguma coisa quando Ele está em nós. Sabe aquele vaso de barro? Você olha para ele, eu já vi seus vasos aqui. São tops, lindos, né? Mas quando tu olha para um vaso de barro, você não dá valor para ele. Você fala: nossa, que vaso feio de barro. Vamos pintar? Vamos jogar umas coisinhas, um glitter, né? Mas coloca uma orquídea dentro. Já. Então eu me vejo assim. Eu me vejo como um vaso de barro. E a orquídea é o Espírito Santo de Deus dentro de mim. E eu peço todo dia para Ele que essa orquídea não saia, que essa orquídea não murche, porque a orquídea é delicada, né? A orquídea é sensível. Tem que saber cuidar de orquídea. Eu já perdi umas 3. Não é fácil. Então, eu peço para o Senhor para que quando a tentação vier, porque ela vem todo dia, eu não sou mais forte que você, nem você é mais forte que eu, nem para quem está nos ouvindo, mas o Senhor, Ele está ali. Eu tô aqui. É para mostrar assim, ó, você não é forte, mas eu tô com você. Eu vou te ajudar. Mas você tem que ficar comigo. É todo dia? É toda hora. É pensar em mim todo momento. É assim mesmo. Vão falar que você é fanático, mas não liga não. É assim mesmo. Para subir. É isso. É isso. Ai, olha eu. Como é que tu vê, assim, a Dai hoje, de a Dai, sei lá, de 5 anos atrás? Falei, Senhor, de 5 anos atrás. Depois que eu perdi o bebê,
a gente estava vivendo uma vida bem corrida. Só trabalho, trabalho, trabalho. E aí eu engravidei em 2018, tava assim, sabe? Lá em cima de estresse, loucura da vida. E a gente sempre tinha vontade de vir para Itajaí, sempre. Mas nunca tinha coragem de largar a galinha dos ovos de ouro, sabe? Que dá... São de São Paulo, né? Sim, do litoral. E a gente não tinha coragem de largar. Porque tinha tudo, né? Tinha tudo, mas não tinha nada. Sempre faltava. Como pode ganhar tão bem e faltar? Faltava. A matemática de Deus não dá para explicar, porque hoje a gente vive com muito menos do que a gente vivia lá em São Paulo. E agora, Deus não deixa faltar nada. É ser totalmente dependente dele. É descansar. Não só o descanso físico, né? É descansar em tudo. Emocionalmente. É tudo. É entregar nas mãos dele. É acreditar que ele está fazendo, sabe? Que ele fez e que ele continua fazendo. E nós decidimos, em março, quando eu perdi o bebê, quando eu perdi o bebê, que nós iríamos, né? Vamos embora. Só que eu não podia largar a turma lá, que eu estava dando aula. E a turma só terminava em dezembro. Aí nós entramos num acordo. Então você vai terminar a turma, tudo direitinho. E em seguida a gente vai embora para Itajaí. E foi isso que aconteceu. Em novembro eu pedi as contas. E estamos aqui, já vai fazer 5 anos. E desde então só tem sido transformação, tanto pessoal quanto, né, eu e o César, no casamento e família. Porque lá a gente não tinha tempo de ficar junto por causa da loucura. E aqui Deus falou, não, vai ter esse momento de descanso que é necessário. E eu vivi. Aí veio a pandemia, que para alguns foi um momento, sim, de tristeza, mas pra gente foi de renovo. E desde então Deus tem trabalhado na nossa vida. E eu tenho me sentido, assim, uma mulher num processo de transformação. Já bem melhor do que há 5 anos atrás. E tu consegue te ver daqui a 5 anos pra frente? Tu consegue imaginar onde Deus vai te levar? Tu consegue ver assim, ou tu é aquela pessoa assim, não, eu quero viver um dia de cada vez, eu quero deixar nas mãos do Senhor ou tu consegue assim, não, tá, daqui a 5 anos eu quero... Eu tô te perguntando isso porque a gente tava falando com o Leandro, tava falando com um amigo nosso lá de Rio Grande, e ele falou assim, a gente foi falar com eles, eu acho que uns 1 ano e meio que a gente tava morando aqui, mais ou menos. E a gente saiu dessa loucura, né, do dia a dia, da correria, de não ter tempo de fazer muita coisa, às vezes não ter tempo nem de fazer o devocional, às vezes não ter tempo nem de buscar Deus, de tanto que a gente trabalhava, pra vir pra cá e ter uma vida muito mais tranquila, né? E ele falou assim, meu Deus, Leandro, como vocês estão diferentes, como vocês mudaram nesse pouquíssimo tempo, como vocês estão diferentes. E o Leandro falou pra ele, nossa, a gente se sente diferente, a gente vê quanto a gente evoluiu agora que a gente tá sempre junto, que a gente tá estudando a palavra junto, que a gente tá indo pro secreto, que a gente tá buscando a Deus mesmo 20 anos dentro da igreja, né? E ele falou assim, então espera, meu amigo, para vocês se verem daqui a uns 2, 3 anos. E quanto mais o tempo passa, mais a gente evolui, mais a gente melhora, sabe? Mas sim, se perguntar pra mim, tá, onde é que tu te vê daqui a 5 anos? Eu não tenho ideia de onde Deus vai nos levar. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu quero estar aliançada com Ele. É isso aí. Para onde vai, não importa. Sei. Nós queremos estar com ele. Porque se a pessoa fala assim, não, eu tenho um sonho, tá, de daqui a 5 anos, eu sei lá, eu quero, né, me tornar empreendedora, né, eu quero viver tal coisa, mas tu consegue imaginar isso ou não? Tu consegue dizer assim, Senhor, eu quero que tu faça o que tu queres. Às vezes o César que tem que me situar das coisas. Ele que me lembra das coisas. Ele que fala para mim. Eu não vivo assim, não. Eu vivo um dia de cada vez. Eu vivo procurando agradá-lo. E eu sei que eu piso na bola várias vezes, a gente, né? Mas eu vivo procurando agradá-lo. Então eu quero estar servindo aonde ele estiver. Eu quero estar com ele. Agora, o que ele vai fazer, isso é uma consequência que vai vir e você não vai nem
muitas vezes perceber. Quando chegar, já chegou. Você, nossa, já? Sério? Era isso? Porque se você cria muita expectativa, você pode se frustrar. Porque no meio do caminho, Deus pode até cortar, porque já viu aonde está indo o seu coração. Aonde seu coração... Às vezes, até uma intenção é boa de início, mas depois, no meio do caminho, pode querer se desviar. E o Senhor, vendo isso, Ele já trabalha, porque tua vida vale muito mais do que qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de sonho. Ele pensa na tua vida. Ele vê a gente, não como a gente se vê, né? O exterior. Ele vê o interior. Então, Ele conhece o coração de cada um. Isso aí, acho que a mensagem que Deus trouxe para eu fazer essa pergunta para ti é a mensagem de descanso, né? Talvez alguma mulher que vai assistir esse episódio, ela está tão atarefada, com tantos planos, com tantos projetos, correndo tanto, como um dia eu fui, de querer fazer. E, na verdade, a gente só se cansa, né? Porque quando a gente descansa no Senhor, quando a gente diz assim, Deus, meu futuro está nas tuas mãos, não que a gente não tenha que planejar, não é isso. Sim. Mas, assim, de ter aquela confiança de assim, Senhor, se o Senhor me falar para lá, eu vou. Se o Senhor me falar para lá, eu vou. Isso é realmente de ter o controle, né? E falar, toma, Senhor, tá aqui. É Ele que direciona. Ele que tem Se que Ele fazer. direciona, você descansa. E começa. E você, lógico, você tem consciência disso, você começa a perceber. Ai, se o Senhor sinais. Isso. Nossa, o Senhor nos trouxe pra cá. Que bênção. Olha, Senhor, se fosse eu não teria pensado da mesma forma que o Senhor pensou. Ah, então por isso que lá atrás eu tive aquele desejo. Não foi desejo meu, foi o Senhor que plantou no meu coração. Por isso que eu estou aqui hoje. Porque tem coisa que não se explica, né? Quando eu fui ver, eu já estava aqui. Quando eu fui ver, eu já estava fazendo. Ah, surgiu essa ideia. E a gente às vezes acha que é a gente, né? gente, não é eu o que estou Senhor. decidindo tudo. Não, é o Senhor que está decidindo tudo. É Ele que decide. Então, você falou de descansar, né? É isso. Nossa, mas é tão simples, é só isso, só descansar. Não é, parece ser simples, mas não é simples. Descansar, porque quando vem as dificuldades a gente, sabe, a luzinha acende, sabe? Aí você tenta na calma, né? Então é descanso, é o homem ser homem e a mulher ser a mulher. Lembra? Macho e fêmea, Deus os criou. É isso. E descansar, que Ele fez isso pra gente, para que a gente pudesse descansar. Aí, quando você descansa, o mundo tá uma loucura. E as pessoas falam assim, mas como que você pode? Tá tão bem assim, tá alegre, com tanta coisa acontecendo. Eu falei, eu sei, tá acontecendo e vai continuar acontecendo. E precisa acontecer para que o meu Senhor volte. Tem gente que não quer, né, que aconteça. Não, vai passar. Não vai acontecer, não. Precisa acontecer para que ele volte. Mas é como, sabe, quando você escuta um barulho de fundo, mas ele não te incomoda porque você tá com fone? Você escuta lá no fundo, mas não te incomoda? É isso. Quando você descansa no Senhor, Cristo faz isso com a gente. É como se Ele colocasse um fone. Não que você vai ficar alienado do mundo, você não vai ficar alienado. Só que você vai ver as coisas com outros olhos. Deixa eu ver se eu vou falar certo. Perspectiva do alto. Aí fica tudo mais leve. Se fosse deixar uma mensagem hoje para essas mulheres que estão nos escutando, o que tu diria para elas? Primeiro, descansar. Descanse. É aqui, né? É. Descanse no Senhor, né? Entrega para Ele o teu fardo, que para Ele vai ser leve, suave. E tem que confiar nele. Você tem que confiar, porque se você não confiar e não entregar a direção da sua vida assim, sabe? A chave do carro, pega aqui, Senhor, dirija. Não vai acontecer nada. Você vai se frustrar, vai ficar triste. Buscar o Senhor no secreto também, né? Tem que buscar o Senhor no secreto, busca. Tem que desejá-lo, como a gente deseja às vezes ficar com uma amiga, ir no cinema com uma amiga, com o marido, com os filhos, tá naquele momento de mesa com os amigos ou com a família, não é gostoso?
Às vezes a gente não promove isso. É a mesma coisa. Desejar o Senhor de todo o coração. Que essas mulheres, que nós, não, né? Nós possamos desejar o Senhor todos os dias. Todos os dias. Porque Ele está aí. E Ele nos ama com amor assim, especial, maravilhoso. Ele é único, né? Ele é isso que Ele quer. Ele só quer se achegar. Mas Ele não é mal educado. Ele é gentil. Então Ele espera que a gente abra, convide, né? Ó, Senhor, vem aqui. Vem ficar comigo. E Ele vai ficar. Mas aí você pode falar assim também, né? Ah, mas eu oro. Não acontece nada. Mas não desiste. É todo dia. É todo dia. Vai ter dia que você vai chorar. Vai ter dia que você não vai chorar. Vai ter dia que você vai reclamar. Vai ter dia que você vai se alegrar. Vai ter dia que você vai cantar. Vai ter dia que você vai ficar parado lá. Às vezes vai até cochilar. Aí você acorda, fala, desculpa, Senhor. Às vezes, eu peço pro Espírito Santo sentar na cama para eu colocar a cabeça no colo dele. E eu sei que ele faz isso. E eu sinto ele passando a mão na minha cabeça, sabe? Aí eu cochilo no colo dele. E aí depois eu peço desculpa pra ele. Deixa o senhor aqui sozinho. Isso é intimidade. Ele deve dar risada. Ô filha, tu dormiu, tá com sono. E aí você acorda, ou só chora, ou canta com ele. Só cantar. E Deus é assim. Deus, Ele é... Eu sou suspeita a falar. Eu sou suspeita a falar de Jesus. Eu amo muito meu Senhor. Eu amo muito. Eu amo demais. Eu cheguei ao ponto de falar, Senhor, me leva para que eu possa viver tudo isso mais intenso com o Senhor. Aí eu falei, opa, você está sendo egoísta. Tem pessoas que precisam te ouvir. Tem pessoas que precisam de você. Eu falei, então tá bom, então eu vou ficar aqui, igual o Paulo falou, né? Morrer é lucro, mas se é pra ficar aqui, também vou ganhar bastante alma pro Senhor, né? Então é isso. Mulher, busque o Senhor. Ele é o seu refúgio. Ele é a sua fortaleza. Ele é o seu socorro no momento de angústia que você está passando agora. Momento de sofrimento. Está se sentindo sozinha, desamparada. Olha para o Senhor. As pessoas podem até te consolar por um momento, vindo com uma palavra de ânimo, com um abraço. Amém? Elas são usadas por Deus. Mas é o Senhor que vai te dar o conforto e o refrigério que você precisa. Então procure o Senhor de todo o seu coração, porque Ele está aí para te ouvir. É isso. Que linda, né? Eu fico olhando para ela assim, realmente, ela me ensina muito. Porque a Dai, assim, é um coração gigante, uma pessoa muito humilde, muito cheia de Deus, muito sábia e uma boa ouvinte. É minha amiga que me ouve bastante, porque eu falo pouco, né, gente? Então ela ela sim fala pouco, então ela me escuta bastante. Amiga, muito obrigada, tá? Oi, eu que agradeço. Tu exala o perfume de Jesus, eu vejo Deus na tua vida e a tua vida me inspira. A cada dia mais eu querer estar no colo dele. Ô, Glória! Amém! Olha, junto com ele. Um monte de mulheres no colo do Espírito Santo. Que Isso maravilha, mesmo. que bênção. Obrigada, tá? Obrigada pelo teu sim, obrigada pela... Ela tentou fugir bastante vezes, mas a gente agora chegou a hora, né? Chegou o tempo. Deus tem tempo certo para todas as coisas. Amém. Obrigada pelo teu sim, tá? Te amo, te admiro e deixa Deus te usar cada vez mais para curar aí muitas e muitas e muitas mulheres. Em nome de Jesus. Usa-nos. Amém. Né? Amém. Eu que agradeço por estar aqui. Agradeço pela oportunidade. Eu quis fugir um pouquinho porque eu fico com vergonha. Ela não fugiu muito. Vergonha, muita vergonha. Faz né? tempo, né? Isso não é de agora, esse convite desse podcast. Faz tempo. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Sabe. Eu acho que esse era o momento. Amém. E que Deus possa tocar em muitas mulheres, como Em já nome tem de tocado. Jesus. Em nome de Jesus. Com as nossas vidas. Amém. Né? Amém. Obrigada, tá? Amém. Amo você. Também.
Mulherada, que coisa mais linda! Tenho certeza que Deus falou no teu coração, tenho certeza que você sentiu o toque do Espírito Santo aí onde você está. Então não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de compartilhar esse episódio e envie para suas amigas, porque eu tenho certeza que assim como o Espírito Santo se fez tão presente aqui no nosso meio, ele vai se fazer presente em você e através de você. Um beijo, que Deus te abençoe e até daqui a 15 dias.